Imagina só você ter a oportunidade de conhecer o seu ídolo, aquele personagem que você cresceu jogando, que te fez rir, se emocionar, só que no momento do encontro, ele se transforma exatamente no personagem que fez você se apaixonar pelo jogo e acaba até te assustando. Pois é, essa cena aconteceu há poucos dias em um evento lá nos Estados Unidos, onde o Steven Ogg, o ator por trás do Trevor do GTA V, acabou assustando uma criança ao interpretar o personagem com tanta vontade, mas tanta vontade, que fez até o menino chorar, coitado. E é óbvio que, como resultado, o vídeo viralizou em questões de horas, angariando milhões de visualizações. Mas o que pode parecer uma reação exagerada de um ator brincando com seu próprio papel, pode revelar algo muito mais profundo do que a gente imagina. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, durante um evento que aconteceu essa semana lá nos Estados Unidos, o Steven Ogg, o ator mundialmente conhecido por dar vida a Trevor Phillips, um dos protagonistas do GTA V, teria sido abordado por um jovem fã que pediu pra ele interpretar o seu papel no game, com direito a olhar ameaçador, voz distorcida e até aquele tom agressivo que o personagem tem no game. Só que o problema é que o garoto realmente acabou se assustando com a interpretação do Steven Ogg. What? Oh, you cold, man. Man, give him a hug, man. Give him a hug, man. Oh, man. Oh, shit. What the hell you just do to him, man? It's okay, Bobby. E bom, dá pra ver até que o ator ficou meio desconcertado, ele tenta dar uma risada, brincar com a situação, tenta voltar ao personagem, mas quando ele percebe que a criança se assustou de verdade e tá chorando, ele quebra o personagem, acaba até caindo na risada e abraçar o garoto na intenção de confortá-lo. É uma cena que entra bem num limbo ali entre engraçada e desconfortável, porque ela ilustra exatamente essa dualidade que o Steven Ogg deve carregar por anos, em que o ator e o personagem se confundem. Steven, can you curse at me? Like say, Diego, go fuck yourself or something? Go fuck yourself! Bem antes do GTA V, o Steven Ogg já se tornava um ator bem conhecido pela sua versatilidade. Só que mesmo atuando em grandes filmes e séries, ele não era um ator tão famoso assim. Só pra vocês terem uma ideia, ele já apareceu em produções gigantescas, como o spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, que conta a história do advogado Saul Goodman. Pois é, essa série é bem interessante porque ela possui alguns easter eggs do universo GTA. Desde a aparição do Steven Ogg, que é o Trevor, até mesmo do carro do GTA V, o Banshee, aquele mesmo que foi sorteado pela Rockstar Games e GameStop e que aparece em um dos episódios da série. E além disso, ele também atuou na renomada série The Walking Dead, mais especificamente na 4ª temporada, dando vida ao personagem Simon, que tem uma certa relevância e destaque dentro da trama. Mas não dá pra negar que foi no GTA V dando vida ao Trevor Phillips, onde ele chegou em um outro patamar, um outro nível de fama e reconhecimento. O personagem não só fez muito sucesso, como se tornou um ícone da cultura gamer, um símbolo de caos, insanidade e liberdade dentro de um mundo virtual. Aliás, o Trevor faz exatamente aquilo que dá na cabeça dele. No final das contas, o Trevor não é só um personagem, ele é uma força da natureza digital. E é exatamente por isso, por ele ser tão original, tão excêntrico, que o público nunca mais conseguiu separar o papel do ator. E ó, em recentes entrevistas, o Steven Ogg tem deixado claro que não tem carinho nenhum pela franquia GTA. Ele chegou até a comentar que não tem expectativa nenhuma pro GTA 6 e mal sequer jogou o GTA 5, o jogo em que ele atuou, em que ele é o protagonista. Vocês acreditam nisso? How excited are you for GTA 6? I feel nothing inside. Really? I'm not a gamer. Really? Yeah. So Not at there'd all? be absolute. I've never played video games. Have you ever played GTA 5 at all? No. No. So I feel Wow. absolutely nothing. Like someone said yesterday, at one point you should play GTA 5.
I said, why? They said, because it's so great. And I said, well, one day you should read Dostoevsky's Crime and Punishment. And he went completely blank. E ele ainda afirma que atuar, interpretar, não viver em um cartoon, como ele se refere ao seu personagem Trevor. E ele ainda afirma nessa entrevista que se incomoda profundamente quando algum fã o chama de Trevor ao invés de Steven, e sente como se toda a sua carreira fosse reduzida a um único papel. Like, I know for a while the video game with GTA, everyone was saying like, oh, he hates being called Trevor, and because I probably said to someone, well, my name's not Trevor. Like, it just couldn't be. Right. My name is Steven. Right. When people call you by your character name, it's kind of weird because I kind of get it, but I'm also kind of like, meh. But then to be a cartoon, like video game character cartoon, like there's just no way I could be a cartoon. So I can't fathom that. So I'm sure at some point I was like, what are you fucking talking about? E bom, talvez esse é o ponto central de toda essa situação. Parece que o Steven Ogg carrega um misto de relação de amor e ódio pelo seu personagem. Porque por mais que ele tenha feito outros papéis notáveis em filmes e séries, mas nenhum nem sequer chegou próximo da representação e da importância do Trevor Phillips. É até curioso de ver como os outros protagonistas do GTA V, o Steven Ogg e o Shaw Fontino, lidam de uma forma totalmente diferente com essa fama. Eles basicamente abraçaram o legado do jogo. Frequentemente, eles estão presentes em eventos com os fãs, tanto que eu já tive até a oportunidade de entrevistá-los mais de uma vez lá na BGS e também em outras entrevistas exclusivas aqui ao canal Sunny Play. Até um detalhe curioso, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistá-los foi na BGS 2019, e o Steven Ogg estava presente nesse evento. Inclusive, ele não deu uma entrevista propriamente dita pro canal, assim como o Shaw Fontino e o Ned Luke, que me receberam de uma forma muito positiva, de braços abertos, mas eu consegui identificar esse fator de que ele não gostava de ser chamado de Trevor e consegui ainda assim tirar uma foto com ele e receber ali algumas palavras por ter o chamado de Steven, né, ao invés de Trevor. E a partir do momento que eu chamei ele de Steven, comecei a tratar ele como a pessoa por trás do personagem, ele foi muito mais receptivo, muito mais carinhoso e até mesmo deu algumas palavrinhas pro nosso canal. E bom, o Shaw Fontino e o Ned Luke são bem ativos dentro da comunidade, eles fazem até live streams no YouTube, jogando com os fãs, estão sempre interagindo nas redes sociais, diferentemente do Steven Ogg, que basicamente não publica nada relacionado ao GTA. Agora, por que será que ele tem essa postura tão diferente dos seus colegas de elenco? Será por ego? Talvez por exaustão de ter que lidar com aquilo todos os dias? Ou quem sabe até que pra ele o Trevor não foi uma bênção, e sim uma verdadeira prisão. E bom, esse episódio do garoto chorando, ele falando que não tá nem aí pro GTA 6, não são episódios isolados. Nos últimos anos, o Steven Ogg tem aparecido diversas vezes em entrevistas, vídeos nas redes sociais, até mesmo em postagens, adotando o mesmo comportamento. Meio que entrando no modo Trevor, só que mesmo fora de contexto, agindo com ironias, principalmente quando alguém menciona o seu personagem. Para alguns fãs, isso até parece engraçado, que ele tá apenas interpretando o seu personagem, né, já que ele e o Trevor têm bastante características parecidas. Só que para outros fãs, parece que ele realmente não consegue se desvencilhar da sombra do seu personagem. O homem que deu a vida ao personagem mais caótico da história dos videogames, parece que ainda tá tentando provar a si mesmo que ele é mais do que isso. Olha, por um lado, como fã, eu acho muito lamentável essa postura do Steven Ogg, né? Eu fico muito chateado em ver que, diferente do Ned Luke e do Shaw Fontino, ele não parece estar tão próximo assim do seu público, das pessoas que tanto amam ele, ou melhor, o personagem que ele deu vida. E como eu já mencionei, o Trevor é basicamente uma fração ali do Steven Ogg, é como se fosse uma persona dele. O próprio Ned Luke já mencionou em diversas entrevistas, até aqui mesmo no canal Sunny Play, que eles tinham muita liberdade na hora de entregar ao personagem. E o Steven Ogg basicamente sempre se comportou, até mesmo nos bastidores das gravações, como se fosse o Trevor, causando, brincando, fazendo piadas e até mesmo flatulando durante as gravações. Só que apesar disso, parece que de alguma forma o Steven Ogg se incomoda do público ligar ali a personalidade dele com a do Trevor. Aqueles traços da personalidade do Trevor é algo que ele quer abafar, que ele não quer externar. Parece que realmente ele tem um pouco daquele caos dentro dele, mas não é algo que ele se orgulhe disso, que ele se sinta bem com isso. Ou até mesmo ele deve estar cansado de todo mundo só se referir a ele como Trevor,
né? Ele quer mostrar que tem algo a mais a oferecer. Talvez ele não queira ser conhecido como um ator de um único personagem, como é um estereótipo de muitos atores que parece que por mais que mude o filme tá fazendo sempre o mesmo personagem. Então, talvez isso deixe o Steven Ogg chateado. Ele fez esse papel tão bem feito que ele tenta se desvencilhar daquilo, que ele tenta ser reconhecido por outros feitos, mas parece que ninguém reconhece, que as pessoas só querem ver ele como o Trevor Phillips. Então, olhando pelo lado do ser humano em si, né, do Steven Ogg, a pessoa que tá por trás do ator, do personagem, eu entendo por que ele se sente tão magoado com isso, talvez, tão irritado. Mas eu acho que ele poderia, sem dúvidas, tentar olhar as coisas pelo lado bom, assim como o Shaw Fontino, como o Ned Luke, que tentam sempre extrair algo positivo disso, né? Olha como esse jogo, o GTA V, mudou a vida do Shaw Fontino. O cara era envolvido com coisas pesadas e simplesmente largou essa vida de lado para poder viver uma nova história, uma nova vida. Ele mesmo já revelou sobre isso aqui no nosso canal, que até o momento em que ele foi chamado para fazer esse personagem do Franklin, ele ainda estava envolvido com coisas ilícitas. Então você vê como esse jogo mudou a vida dele para melhor. Hoje o cara tá bem, já é um ator consolidado, reconhecido no mundo inteiro, que é algo que não é nem do ofício dele. Ele não era ator, acabou se tornando no meio do processo. E hoje o cara é um mega empresário, já viajou aqui pro Brasil, viaja o mundo inteiro fazendo essas convenções sobre os games. É um cara que tá bem ativo nas redes sociais, movimenta os seus negócios e dá pra ver como a vida dele mudou pra melhor. O Ned Luke então nem se fala, né? Eu acho que dos 3 atores, ele é o que mais se deu bem, faz bastante campanhas publicitárias, até agora mesmo com a ROG, fazendo propaganda lá de notebooks gamers, seguindo essa temática do GTA. Os caras fazem evento, faz live stream, então dá pra ver que eles lidam muito bem com isso, né? Eu acho que eles também não querem ficar conhecidos apenas por um papel, porém é algo que sem dúvidas foi positivo na vida deles, eles tentam enxergar desse lado. Então eu acho que o Steven Ogg poderia tentar levar isso de uma forma mais leve, aproveitar realmente esse hype do jogo, curtir essa experiência, ganhar dinheiro com isso, e mais pra frente, quando sair o GTA 6 e o foco tiver no novo game, ele se reinventa de uma outra forma, mas infelizmente não é o que a gente vê acontecendo. E bom, sem dúvidas o Steven Ogg é um ator muito talentoso, e o Trevor Phillips um personagem icônico, mas a soma desses dois parece ter criado algo que simplesmente se tornou incontrolável. No final de tudo, esse vídeo do garoto chorando acaba sendo algo simbólico, porque mostra o impacto que o Trevor como personagem ainda causa, não só nos fãs, mas também no próprio ator. Um personagem tão forte que ultrapassou o universo dos jogos e acabou ficando aprisionado dentro do próprio homem que o criou. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham de tudo isso? Será que o Steven Ogg tem razão? Ele tá certo em agir dessa forma? Será que ele se sente mal com essa ligação entre o personagem e o ator? Ou será que ele tá sendo ingrato e realmente deveria valorizar mais essa oportunidade que talvez não deva chegar na vida dele novamente? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de colar na Royal Palace, tem camisetas novas chegando, também tem uma linha completa de bonés pra vocês, tudo com a mais alta qualidade. O melhor de tudo é que se você utilizar o cupom SUNNYPLAY, você vai ter ainda mais descontos do que os que já estão presentes lá na loja. Não esquece de colar também no nosso rap do GTA 6, a música 5 estrelas, que tá quase chegando nas 50 mil visualizações. Tá faltando muito pouquinho, tá, rapaziada? Ela também tá disponível em todas as plataformas digitais, pra você ouvir onde você quiser. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer. Esse vídeo aqui ficou épico e deu muito trabalho pra trazer pra vocês, então valoriza o nosso trabalho aí, mostrando pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, ou no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Aliás, GTA 6 é aqui no SUNNYPLAY, hein? Fica ligado. E galera, só lembrando que eu vou estar essa semana na BGS, tá? Brasil Game Show, que rola lá em São Paulo, dessa vez no Instituto AMB. Se você quiser me encontrar pessoalmente, tirar aquela foto bacana, gravar um vídeo, essa é a oportunidade. Do dia 9 ao dia 12, vou estar presente lá na Brasil Game Show. Vejo vocês por lá. E ó, se você quiser assistir os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos, lives, sorteios e muito mais, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia SUNNYPLAY você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá eu compartilho tudo em primeira mão com vocês, e vocês também podem mandar sugestão de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, tá? Escolhendo desses vídeos do canal SUNNYPLAY, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!